A todos. Eu vi que já tem gente que entrou. Estamos para iniciar o nosso webinar. Então, eu vou pedir a gentileza de, nesses minutinhos que a gente tem antes de iniciar, para quem já entrou, dar um ok no chat, para ver se o som está bom, para ver se vocês estão vendo a minha tela. E aí eu vou agradecer aí quem puder. Boa. Obrigado. Chayene, sim, tudo bem, maravilha. Então tá bom, em 1 minutinho, 2 minutinhos a gente já começa. Bem, 10 horas em ponto. Vamos começar o nosso webinar. Primeiro vou me apresentar. Eu sou Marcelo Pinto, sou diretor da VEG PPI Multitask. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês, apresentando como que eu cheguei aqui nesse dia de hoje, como Marcelo, da VEG PPI Multitask, num webinar do TOTUS MES, né? Então, para quem não nos conhece, a gente tem uma parceria com a TOTUS desde 2015, né? Por que a gente fez essa parceria? Em 2015, a TOTUS já estava digitalizando a indústria brasileira, né? E surfando a onda da indústria 4.0, e lá naquela ocasião a TOTUS entendeu que para fazer a indústria 4.0 acontecer precisava de um parceiro especialista em automação e chão de fábrica, né? E a PPI Multitask tem essa história. Ela nasceu lá em 88 fazendo o PPI, o primeiro P é de planejamento, né? O segundo P de produtividade e o terceiro P o I é de informática, né? Então, desde 1988 que a PPI usa a informática no chão de fábrica para reportar o que está acontecendo no chão de fábrica para o primeiro P de PCP e reportar o que está acontecendo no chão de fábrica para o segundo P de produtividade, de melhoria contínua. Então, no DNA da PPI Multitask tem a coleta de dados do chão de fábrica visando reportar para o PCP e visando trazer visibilidade para as principais perdas serem atacadas pelos times de melhoria contínua, né? Além dessa origem da PPI, a Multitask era uma empresa separada, né, que nasceu fazendo automação industrial, automação de máquinas, né, automação de máquinas e processos com programação de CLP, supervisórios, sensores, automação. Então, para resumir essa história, em 2000 nós unimos essa empresa com DNA de PCP, melhoria contínua e TI, com uma empresa de DNA de automação industrial. E criamos, fomos um dos pioneiros aqui em criar uma solução de MES, mas uma solução de MES que tinha essa multidisciplinaridade, né, na sua origem, automação, TI, PCP, melhoria contínua, né? E isso teve muito sucesso, né, no início ali dos anos 2000, chamou a atenção da TOTUS, e na TOTUS, quando houve essa visão de vamos fazer acontecer a indústria 4.0 no Brasil, nos chamaram para essa parceria, somos parceiros desde então. O nosso MES é comercializado pela TOTUS sob a marca TOTUS MES, Powered by PPI Multitask. E para resumir um pouquinho mais a nossa história, em 2019, a VEG, né, a VEG, famosa hoje na Bolsa pelo seu desempenho aí que chama a atenção na última década, a VEG, em 2019, ela também criou uma nova unidade de negócio, né, a VEG Digital, na época, hoje VEG Digital e Sistemas. A VEG Digital nasceu na VEG
para também criar uma unidade de negócio dedicada à indústria 4.0. Então, a WEG já é famosa pelos seus motores elétricos, pelos seus sistemas de geração, transmissão de energia, eletrificação de fábricas, né? Automação industrial e muitas outras soluções que a WEG oferece para o mercado. Mas em 2019 ela criou uma nova BU, começou a conectar todas essas suas coisas, né? Ela criou o sensor IoT para conectar os motores, os transformadores e seus sistemas de automação à internet das coisas, né? E usar as tecnologias 4.0 para trazer a visibilidade dos ativos, né? Que compõem ali os equipamentos das nossas fábricas, tá certo? E a WEG, ela entendeu assim, mas indústria 4.0, né? Vamos usar aqui uma analogia do sensor IoT que a WEG desenvolveu para colocar sobre o motor e ver se o motor está vibrando, está aquecendo, se tem alguma anomalia, se a saúde do motor está boa ou não, né? E aí a WEG, ela também entende o seguinte, mas se eu sei que o motor está vibrando, está aquecendo, tem alguma anomalia com o sensor IoT, eu não sei se ele está descascando banana ou abacaxi, vamos dizer assim, né? O MES tem esse papel, né? O MES está lá no chão de fábrica, fazendo a coleta de dados da máquina, do operador, da ordem de produção, dos lotes de matéria-prima, das inspeções de qualidade, né? Então, o MES traz todo o contexto, né, do que está em torno desses ativos ali sendo usados no chão de fábrica. Então, para resumir, tanto a WEG quanto a PP Multitask quanto a TOTOS entendem que o MES ele é a espinha dorsal dessa indústria 4.0, que depois passou aí a ter mais tecnologias sendo agregadas para a gente aumentar a visibilidade do chão de fábrica, né? E com isso, a gente lançou uma nova versão no final de 2023, que é a nossa versão 4.3 do nosso MES, já aí com vasos comunicantes com a experiência da WEG nos seus chãos de fábrica. E hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês o que essa nova versão apoia na implantação da norma IATF na indústria automotiva, né? É interessante também compartilhar com vocês, né, que entre todas essas soluções que a WEG oferece para o mercado, né, a WEG tem mais de 60 parques fabris, gente, em mais de 17 países, em 4 continentes, né? Inclusive produtos automotivos, né? Porque a WEG está participando da eletrificação com motores elétricos para veículos pesados, está trabalhando com recarga, né, de veículos elétricos. Vocês estão vendo aí a WEG divulgando essas soluções. Então, a WEG está inserida no segmento automotivo e eu brinco que quando a WEG nos adquiriu, né, fomos adquiridos por uma empresa que está protagonizando a indústria 4.0 no Brasil, mas tem mais de 60 parques fabris, né? Então, a gente tem uma empresa de software para chão de fábrica, podendo usar o que eu brinco, que é o nosso playground, né? Ganhamos o playground com esses mais de 60 parques fabris para a gente testar, validar as nossas soluções e levar para o mercado, ok? Então, esse é o nosso background. E hoje nós vamos falar um pouquinho da norma IATF 16949, e o foco hoje não é falar da norma como um todo, né? Aqui o objetivo não é tratar da norma, né? Mas é ter uma visão muito ainda que superficial da norma para a gente entender como é que o MES apoia a implantação da norma no chão de fábrica, né? Então, a norma IATF é o padrão, gente, de qualidade, né? Ele é usado globalmente pela indústria automotiva. Todo mundo está muito familiarizado com a ISO 9000, né? E a IATF não é muito diferente da ISO 9000, quem está, vamos dizer assim, certificado IATF, ele também já é certificado ISO 9000, mas, na verdade, ela busca tratar aquilo que a indústria automotiva tem de particularidade, né? E um foco muito grande, né? Em a gente ter muito claro, declarado, entendido os requisitos dos clientes, né? Vamos pensar assim, das montadoras, isso se traduz, esses requisitos, num planejamento, vamos dizer assim, de processos de fabricação, roteiros de fabricação, listas de materiais, inspeções de qualidade, ferramentas, instrumentos, né? Uma série de coisas que são necessárias para a gente produzir atendendo os requisitos desses clientes,
a norma, ela trata, né? Esse planejamento, esses dados de engenharia tem que chegar até a operação tem que estar cumprindo aquilo que foi planejado, né? Então, tem uma preocupação muito grande em publicar os dados de engenharia e guiar a operação para cumprir, fazer a fabricação cumprindo ali aqueles requisitos, né? Sempre tem variação, sempre tem variação. Então, a gente tem que cumprir as guias da engenharia durante a operação, mas a gente tem que avaliar o desempenho, identificar as variações e promover melhoria contínua, né? Então, basicamente, muito basicamente, a norma trata disso. E o que o MES tem a ver com essa execução da produção de produtos automotivos, né? Como é que ele apoia a implantação dessa visão geral da IATF? Então, eu trouxe aqui alguns tópicos, gente, de um jeito muito simples também, né? Que a primeira coisa que a gente tem que garantir é que a gente tem um registro, né, de tudo aquilo que foi produzido, como que aquilo foi produzido, né? Então, tem indústrias que são certificadas IATF 16949 e não tem MES. Então, elas têm que fazer esse registro em papel, elas têm que garantir essa rastreabilidade de tudo que aconteceu no papel, tá? Enquanto que, quando a gente vai para o MES, eu consigo trazer, né, digitalizado, de um modo digital, todas as informações lá do planejamento, da engenharia, de como deve ser produzido aquele produto, como eu também tenho digitalizado todos os registros que foram gerados ao longo da produção. Então, a gente pode ter IATF sem MES, pode ter IATF com MES. Sem MES é muito papel. Você leva o papel para a fábrica com os dados de engenharia, desenho, e depois você usa o papel para fazer todos os registros, apontamento, e depois armazenar, registrar, guardar todos esses registros, muitas vezes em papel, como evidência de que você gerou os registros durante o ciclo de produção. Tá? Então, aqui é óbvio, é um ponto em que o MES ele faz as duas coisas. Ele tira o papel na publicação dos dados de engenharia, como ele também tira o papel no registro daquilo que aconteceu na ordem de produção. Mas o MES faz muito mais do que isso, porque isso já é o papel básico do MES. Né? O que não é o papel básico do MES? Bom, nem todo MES tem a capacidade da gente controlar se aquele operador que vai iniciar aquela operação naquela máquina, né, vai dar o play, vamos dizer assim, naquela ordem de produção, naquela máquina, ali na tela do MES, não é todo o MES que está verificando se aquele operador foi treinado para operar aquela máquina, né? Porque isso é um dos requisitos, né, da norma, né? Ela quer que o fabricante da autopeça ela verifique se aquele operador está devidamente treinado antes dele começar a operar aquela máquina, né? É uma coisa que pode parecer óbvia, mas não é óbvia, né? E então a gente faz uma integração ali com sistemas de treinamento para a gente verificar aquele operador que vai se logar no sistema para iniciar aquela ordem de produção, se nos registros de treinamento dele ele está apto a operar aquela máquina, a fazer aquele tipo de operação para aquele produto naquela máquina, tá certo? Então, isso já começam a mostrar que mais do que simplesmente registrar, a gente começou a trazer trava. O MES trava o início da ordem de produção, ele bloqueia. A gente pode, inclusive, bloquear a máquina de operar se o operador que se logar não tiver com uma capacitação válida para operar aquela máquina. Então, além do registro, a gente está trazendo intertravamento, né, para garantir a competência do operador para aquela operação. Do mesmo modo, né, quando eu vou produzir um produto numa máquina, né, a engenharia definiu que temos que fazer algumas medições no setup, temos que fazer algumas medições ao longo da produção, né, para a gente garantir que o processo está sendo executado para entregar peças boas dentro das tolerâncias ali definidas pela engenharia, pelos requisitos dos clientes, né? Então, nem todo MES, né, tem essa capacidade de controlar o instrumento de medição. Então, quando a gente
recebe uma ordem de produção, essa ordem de produção contém um item, né, a ser produzido, tem uma operação 10, né, para fazer uma operação nesse meu produto. Essa operação 10, eu tenho planos de controle de qualidade que usam instrumentos, né, para a gente fazer as medições. Então, a gente tem que ter um cara crachá. O MES também está verificando ali, quando eu vou iniciar aquela ordem, se eu estou com os instrumentos necessários para eu fazer as medições no setup ou ao longo da produção. E mais do que um instrumento ali disponível para a gente fazer a medição, esse instrumento ele está calibrado, ele foi calibrado, está dentro da validade, né, da calibração. Então, a gente faz essas verificações, são exemplos de verificações que o MES faz. Então, eu vou ter que ler o RG do instrumento, não basta eu falar que eu estou com o instrumento, eu tenho que ler o RG, porque esse RG tem um controle de calibração. E esse controle de calibração tem que estar dentro da validade daquela calibração para eu poder executar aquela operação. Então, é mais um intertravamento do MES com o operador, com o instrumento agora, para garantir que a gente vai produzir controlando a qualidade adequadamente ao longo da produção. Da mesma maneira que a gente tem que controlar os instrumentos de medição, a gente também tem que controlar a ferramenta. Às vezes eu tenho ferramenta de corte, às vezes eu tenho uma ferramenta, um estampo, um molde, né? Que, do mesmo modo, eu vou ter que ler o RG da ferramenta. Por quê? Porque ferramenta também tem vida útil, né? Então, se eu vou iniciar uma ordem de produção numa máquina para fazer aquela operação, e naquela operação eu recebi lá do RP que eu preciso de uma ferramenta de corte, eu preciso de um molde, eu preciso de um estampo, etc., nós vamos ler o RG daquele equipamento, então esse equipamento vai ter que ter um RG com controle de vida útil, porque eu posso cortar essa ferramenta, ela dura 1000 horas, ela dura 1000 ciclos, né? 1000 batidas, não importa. Então, eu também tenho que ter o RG para eu monitorar a vida útil dessa ferramenta e quando eu for iniciar a ordem, eu tenho que verificar, ok, tem uma ferramenta necessária disponível e ela está dentro da vida útil durante toda a execução prevista desse lote nessa ordem de produção. Olha que legal. Do mesmo modo, né, eu tenho que trazer os registros, melhor dizendo, os planos de controle de qualidade, né? Então, tenho os instrumentos, tenho as ferramentas, eu também agora tenho que ter quais são os controles de qualidade que eu tenho que fazer ao longo do ciclo de produção. Então, a gente recebe esses planos de controle, disponibiliza isso para o operador e, mais do que isso, né, tem o alerta, tem o alarme. Olha, é no setup que você tem que fazer um checklist, que já é o item de baixo, né? Ou é a cada 100 peças que você tira uma amostra, né? Ou é um controle estatístico de processo, tá certo? Então, o que é legal da gente ter um MES junto com a implantação da IATF é que ele alerta o operador de um modo integrado ali com a máquina. Olha, você já deu o início da ordem, então você está entrando em setup, né? Você está entrando em setup, você tem que fazer um checklist. Olha, você concluiu o setup, fez as verificações, está tudo ok. Vamos começar a produzir. Fez 1 hora de produção, está na hora de parar para tirar as amostras, tira as amostras, faz as medições, vamos verificar se as medições estão dentro das tolerâncias. Então, tudo isso, gente, são intertravamentos que a gente pode colocar. Eu posso não liberar a máquina se não fizer a liberação do checklist do setup. Eu posso bloquear a máquina se o operador não parar depois do alarme ali de que está na hora dele fazer a inspeção de qualidade, né? Eu posso gerar alarmes no caso de alguma não conformidade durante essas inspeções, né? Então, essa é a interação rica, né, entre MES, o RP, da onde vieram lá os dados de planejamento de engenharia, MES, o operador, MES em máquina, né, inclusive para poder travar a máquina, né? E isso tudo vai fazer com que a gente tenha toda a rastreabilidade do que saiu dos processos de fabricação, né? Então, a gente conseguiu, ao longo da produção, intertravar, né? Publicar a engenharia, publicar o planejado, intertravar para
o operador não conseguir produzir se não estiver seguindo essas guias da engenharia, e, ao mesmo tempo, eu estou gerando um histórico que eu estou registrando todas as paradas, todos os apontamentos de refúgio, estou registrando todas as inspeções de qualidade, qualquer ocorrência de manutenção, qualquer troca de operador, em que máquina foi feito, em que turno foi feito e assim por diante. Então, a gente vai conseguir ter o registro completo, como a norma nos pede, né? Então, o que é interessante? Dada essa visão geral da IATF, né, a gente pensou como é que o nosso MES pode promover essa digitalização nos nossos clientes, né? Então, se a gente olhar esse slide aqui agora, vocês estão vendo uma foto completa do nosso MES, né? Vocês estão vendo uma foto completa onde tem lá o MES integrado com o ERP. Então, notem, no RP, eu tenho lá as ordens de produção que daram um item, que cada item tem lá o seu roteiro, cada item tem no seu roteiro as listas de materiais, tem lá os instrumentos necessários, tem lá as ferramentas necessárias, tá certo? Então, a gente está trazendo esses dados numa interface nativa com o próprio ERP. E aqui, na camada MES, a gente vai ter as telas dos operadores, que substituem o papel, porque o operador vai visualizar esses documentos, né? Então, tem toda uma publicação online de documentos, ele vai visualizar as instruções de trabalho, né? E ele, então, começa ali a interagir, como eu falei, explicando há pouco, iniciando a ordem, fazendo setup, fazendo checklist, inspeções de qualidade, né? E aqui ao lado eu tenho embaixo também uma conectividade com a máquina. Esse Industrial Gateway que a gente tem no nosso MES, ele é um meio com que o nosso MES conversa com a máquina, tá? Então, se eu puder conversar com o CLP da máquina, eu vou conversar com o CLP da máquina. Se eu não puder conversar com o CLP da máquina, nós vamos ter um device IoT que vai fazer a interface, vai conversar com o nosso Industrial Gateway e ele vai ter sinais elétricos aqui, vamos falar assim, como se fossem relés, né, para bloquear a máquina, ou sinais elétricos para a gente receber ali os pulsos de que a máquina está produzindo, para a gente ter horas trabalhadas, para a gente ter ciclos realizados, né? Isso já nos permite também contar peças, isso nos permite apontar refúgio, isso nos permite calcular o OEE em tempo real, isso nos permite reportar a ordem de produção. Mas notem que nesse ciclo aqui eu já estou cumprindo alguns aspectos que eu citei anteriormente sobre a execução conforme a norma. E aqui ao lado eu tenho também o nosso pilar de qualidade, né? Aonde eu recebo os planos de controle de qualidade, que é aquilo que me indica que eu tenho que fazer um checklist no setup, tenho que fazer uma inspeção a cada 1 hora, a cada 100 peças, controle estatístico de processo, alargo aqui na tela do operador o que ele tem feito, posso bloquear a máquina, né? Se não for feito uma inspeção de qualidade, e depois eu também posso reportar o que aconteceu, os registros de cada uma das medições, né? Também temos aqui o módulo de manutenção, que na verdade ele é muito simples, ele não substitui, como o nosso módulo de produção não substitui o PCP, o nosso módulo de manutenção não substitui o PCM, o planejamento e controle de manutenções preventivas, etc. O grande objetivo desse módulo de manutenção é solicitar ordens de serviços quando a gente tem aqui uma ocorrência de parada por motivos de manutenção, mas também é no nosso módulo de manutenção que a gente tem o controle de vida útil das ferramentas, né? E aqui a gente vai tratar aquele RG da ferramenta de corte, aqui a gente vai tratar o RG do molde, do estampo e assim por diante. E como nós estamos, né, monitorando a produção da máquina em tempo real, a gente também vai usar o orímetro, né? Olha, quantas horas essa ferramenta agora trabalhou, quantos ciclos essa ferramenta fez, para a gente ir adicionando esse consumo da vida útil daquele RG, daquela ferramenta, tá certo? Então, desse modo, a gente vai criando ali essa interação entre ERP, MES e a norma IATF, né? Também temos o módulo de materiais que diz respeito a gente levar o material
certo, né, de acordo com a lista de materiais da ordem de produção, né? Então, a gente tem todo um módulo para a gente garantir que a gente registra, né, aquela matéria-prima, aquele lote daquela matéria-prima foi levado para aquela máquina, né, foi consumido tanto, houve uma devolução de saldo, qual foi o consumo real daquele material, e inclusive também o lote consumido, né. Então a gente vai criando esse ciclo de importar, de publicar, de apontar, de coletar, de monitorar em tempo real, né, esses indicadores, o OEE, o MTBF, o MTTR, os indicadores de qualidade, né, os lotes consumidos, e, ao mesmo tempo, reportar isso para o seu ERP. Do lado direito desse slide, a gente ainda tem outros registros que a gente pode fazer. A gente tem os sensores IoTs para monitorar a saúde dos ativos, a vibração, aquecimento do motor elétrico, sensor IoT para o spindle do centro de usinagem, né? Sensores IoTs ou conexão com os sistemas de utilidades, de ar comprimido, de água gelada, de aquecimento e assim por diante, né? Então, a gente também pode fazer o registro da saúde dos ativos ou o registro das utilidades, né, durante esses ciclos de produção. Também temos os monitores os medidores, melhor dizendo, de energia, para fazer uma gestão dos consumos. Posso até ter pegada de carbono, né, associado, porque hoje, na nossa solução IoT, além de fornecermos os medidores, medir energia, consumo de água, consumo de gás, e etc., a gente também tem nos nossos medidores nossos softwares, aplicativos para energia, a tradução, né, de quanto que isso representa em pegada de carbono, né, equivalente CO2. E é isso tudo, né, gente, que gera a base de dados para a gente poder começar a aplicar os algoritmos de inteligência artificial. Então, inteligência artificial, a gente teve um boom aí do chat GPT, certo? E a gente vê como o chat GPT trata as informações disponíveis na internet, mas como é que o chat GPT trabalharia as informações da minha fábrica, né? Você precisa digitalizar a sua fábrica para ter informações, né? Ter dados digitalizados para que você consiga, então, alimentar os algoritmos de IA. Então, hoje, a grande dificuldade de aplicar IA no chão de fábrica é porque você tem dado que está no papel, você tem dado que está numa planilha Excel em algum lugar, você tem dados em silos de informação que não estão integrados, né, para você poder aplicar os algoritmos de IA. Então, notem que quando a gente está fazendo a jornada do MES, a gente está fazendo a digitalização da IATF, a gente também está, ao mesmo tempo, gerando uma base de dados para poder aplicar a IA no nosso dia a dia no chão de fábrica. Como é que a gente fez isso acontecer? Gente, é difícil a gente colocar tudo isso no ar de uma única vez. Então, a primeira coisa que a gente tem nessa nova versão do nosso MES é a própria tela do operador, né, que à esquerda nesse slide, ela é uma tela que a gente pode configurar posto de trabalho a posto de trabalho de um modo diferente, né? E a gente pode configurar, por exemplo, eu posso começar digitalizando só a ordem de produção, eu posso começar digitalizando os registros de parada, eu posso começar digitalizando os registros de refúgio. Ah, legal, já ganhei o OEE, começa a ganhar produtividade com o monitoramento do OEE, fazer melhoria contínua do OEE, e num segundo momento aí eu vou começar a fazer a inspeção de qualidade. Poxa, legal, vamos trazer digitalização da inspeção de qualidade, digitalização do instrumento que está sendo usado, controle de calibração do instrumento. Num outro momento, depois a gente pode agora arrastar e soltar e trazer para a tela do operador o controle das ferramentas, né? A ferramenta de corte, molde, estampo. Então, a gente pode fazer uma jornada de digitalização da IATF para que vocês possam fazer isso passo a passo, graças a essa característica de arrasta e solta para você configurar, consolidar um aspecto da norma, depois você vai para outro aspecto e você vai gradualmente tirando a sua norma do papel para uma norma, um controle da execução da norma todo digitalizado. Bom, e a parte de intertravamento com a máquina, Marcelo? Então, a gente fornece dispositivos como esse. A sua máquina é antiga, tem 30 anos, a gente coloca um dispositivo como esse IoT Edge Gateway,
ao lado da máquina, que ele tem ali vamos dizer assim, o sinal para bloquear a máquina, ele tem o sinal para ver se a máquina está produzindo, para ver se a máquina fez um ciclo, então, totalizar urímetro, totalizar contagem de ciclos, tá certo? E eu também posso, máquinas antigas, usar câmeras. A gente também tem como alternativa ao sinal elétrico, a gente pode usar câmeras IoTs, que elas podem fazer ali a verificação, né? A máquina está produzindo, está saindo peça, o operador está tirando peça, eu posso ver o dimensional da peça, fazer inspeção. Então, hoje a gente pode também usar as câmeras IoTs como um dispositivo de coleta de dados, né? A gente também pode conectar direto com o controlador da máquina, né? Se o controlador da máquina tem uma porta internet, tem ali um protocolo aberto, né? O fabricante deu a senha, vamos dizer assim, a gente também pode fazer direto a conexão com o PLC da máquina. Então, são aqui no topo desse slide as duas maneiras de coletar dados, através da tela do operador, através da conexão, né? Usando Edge Gateways, câmeras, ou a conexão direto com a máquina, né? E aqui embaixo tem como é que a gente enxerga o que está acontecendo, né? Então, os líderes de produção, os gerentes, os gestores, a diretoria, o time de melhoria contínua, o pessoal do PCP, da manutenção, da qualidade, nós teremos dashboards, né? Então, são os grandes monitores ali sobre as linhas, sobre as máquinas, né? Ou na sua sala do PCP, da manutenção, da qualidade e assim por diante, que também são configurados na base do Arrasta e Solta. Também temos os relatórios para fazer aquelas análises, né? Tirar o Pareto das principais perdas de qualidade, o Pareto das principais perdas com paradas, tirar os históricos, os relatórios, né, de uma ordem de produção, né? Olhar os relatórios de rastreabilidade de lotes, de genealogia, e assim você consegue aí também ter ali acesso a todos os registros que foram feitos durante os ciclos de produção, tá certo? E o que é interessante, né? Quando eu falei do arrasta e solta, né, para o operador, eu enfatizei. Para cada centro de trabalho, é natural eu ter tela com alguma diferença. Por exemplo, eu tenho que ter uma tela diferente quando eu uso um centro de usinagem de duplo pallet. Hoje, cada vez mais, as empresas estão percebendo que o tamanho do lote diminui, a diversidade de itens aumenta. Então, a gente começa a ver agora que na usinagem, uma usinagem de duplo pallet, você está colocando uma ordem de produção para fazer a peça A, com um tempo de ciclo de 1 minuto, tá certo? Com plano de controle, de inspeção de qualidade, tá? Que você está usinando. E você agora, enquanto a máquina está usinando a ordem ali do produto A, você vai fazer, no outro pallet ali, você vai fixar um fundido para fazer a ordem B, que tem outro tempo de ciclo, que tem outro plano de inspeção de qualidade, né? Que está consumindo um outro lote de fundido, né? Então, olha que interessante, a gente vai ter ali a máquina, né, alternando entre A e B ao longo do turno de produção, e o MES vai ter que controlar tudo isso que eu falei para vocês, né, de 2 ordens simultaneamente no centro de usinagem do pallet, tá? Isso é diferente quando eu vou fazer corte de chapa. É a mesma coisa, eu vou ter que fazer esses mesmos controles, só que num corte de chapa a gente otimiza, né? Então, você tem aqui o exemplo de uma chapa que você vai cortar, vai otimizar a área da chapa, aninhando, né? Fazendo o nesting, né? Aninhando diferentes peças, diferentes quantidades de diferentes peças de diferentes ordens de produção, que têm seus diferentes planos de controle, né? Então, o nosso MES, eu vou ter como arrastar e soltar um componente que atende a característica da usinagem com duplo pallet. Já lá na máquina laser, eu vou arrastar e soltar e vou colocar um outro componente na tela do operador, que é para tratar essa diversidade de ordens aninhadas ali, em um nesting, sendo executadas simultaneamente num único corte. Mesma coisa numa injeção de plástico. Numa injetora de plástico, a gente tem ali hoje cada vez mais um molde com cavidades diferentes entre si, lado esquerdo, lado direito, topo da peça, a base da peça, né? Então, às vezes você tem 4 ordens, N ordens de produção simultaneamente no mesmo molde. E eu também vou ter diferentes planos de controle de qualidade, né? Vou ter aí
aspectos que vão ter que ser acessados pelo operador simultaneamente ali, quando ele entra com aquele conjunto de ordens simultaneamente na injetora, né? E a minha montagem também tem outra característica. A montagem tem a característica de que no primeiro posto da linha de montagem, o segundo posto, o terceiro posto, o quarto posto, tem instruções de trabalhos distintos, né? Tem desenhos distintos a serem verificados, né? Eu tenho também inspeções de qualidades distintas nos diferentes postos ali da linha de montagem. Então, arrasta e solta o componente que vai estar na linha de montagem é diferente dos anteriores, né? Então, vocês veem que eu estou falando de coisa que antes era tudo simples, né? E hoje, com essa pressão, né, do mercado de diminuir tamanho de lote, aumentar a diversidade de produtos, todas as fábricas estão passando por esse aumento de complexidade no seu controle, né? Porque cada vez mais a gente vai ter operações onde a gente está trabalhando diferentes produtos ali, um na sequência do outro, ou simultaneamente ali junto ao operador na máquina. Então, olha a complexidade que vai ter para a gente cumprir os requisitos da norma IATF, né? Da gente gerar esses registros, da gente publicar esses desenhos. Então, o MES começa a simplificar essa complexidade, né? Para o operador seguir a norma IATF no seu turno de trabalho. Beleza? Então, isso daqui são exemplos de como o MES simplifica o aspecto do centro de trabalho. Mas, além do centro de trabalho, tem uma coisa muito interessante, né? Vamos pensar que você tem lá o seu TOTUS APS, você faz o seu planejamento de produção e gera uma fila para uma linha de montagem, por exemplo, né? Além da gente controlar a linha de montagem, como eu falei, tem um aspecto importante. Essa fila, obedecendo os lead times de separação de transporte, ela vem para o MES usa a fila, o MES também importou os lead times, e o MES, então, passa a disparar as requisições automáticas lá para o almoxarifado. Está na hora de você separar a matéria-prima, porque está entrando uma nova ordem de produção, está entrando um novo lote de produção. Então, eu já tenho como disparar com antecedência, separa o material. Eu também tenho como disparar, no momento adequado, movimente o material agora, transfira, transporte esse material que você separou lá para a máquina de onde o posto de trabalho ali da linha de montagem. Então, notem que o MES vai poder disparar essas tarefas em telas aqui de coletores radiofrequência, onde um empilhadeirista ou um motorista aqui de um trenzinho que vai levar esse conjunto de materiais para as linhas de montagem está fazendo o transporte, né, usando os coletores. Ou também, hoje, a gente dispara essas tarefas para AGVs, para MRs, né, para os robôs móveis autônomos, levarem material do almoxarifado lá para aquele posto de trabalho, naquela linha de montagem. Então, a gente também tem o registro da separação, a gente tem o registro do transporte, a gente tem o registro do lote que está sendo separado, do lote que está sendo transportado até aquele posto de trabalho, né? Eu não preciso movimentar material só em função da fila, né? Tem material que a gente chama de Kanban de caixa vazia, né? O porca, parafuso, arruela, eu não preciso saber a fila de ordens aqui para ressuprir esse material, né? Ali a gente está vendo o consumo, ordem a ordem, peça a peça, naquele posto de trabalho, e a gente já controla abaixa, né, o consumo dessas caixinhas com porca, parafuso, arruela, etc. E lá vai ser definido um ponto de ressuprimento para que a gente, pelo simples consumo, a gente também dispare tarefas de reabastecimento desses itens aí movimentados em caixinhas Kanban, beleza? Vamos lá, vamos começar a produzir. Problemas acontecem, desvios acontecem, o operador também pode fazer requisição manual, né, de algum suprimento ali, de algum reabastecimento. O operador também está gerando ali as etiquetas, né, então toda a nossa operação ela pode identificar aquilo que está sendo produzido, ter o lote daquilo que está sendo produzido, junto ao lote daquilo que foi consumido, para a gente construir a rastreabilidade, a genealogia. E também estamos monitorando em tempo real as paradas, o OEE, o takt time, que pode levar, em algum momento,
a gente entender, quebrou uma máquina, parou, quebrou uma ferramenta. Então, eu vou ter aqui uma atualização da nossa fila que pode fazer a gente mudar a prioridade das tarefas de separação das tarefas de transporte, porque eu não preciso ficar abastecendo máquina que está com uma parada não planejada, mas está parada, né? Então não precisa ficar fazendo serviço de suprimento. Então a gente também vai ter o registro de toda a movimentação de materiais para a gente ter o registro do consumo real dos materiais e também para a gente ter o registro dos lotes consumidos, dos lotes produzidos e ter a rastreabilidade completa da produção junto com os dados do operador, junto com os dados das ferramentas, dos instrumentos, das inspeções de qualidade e assim por diante. Beleza? Então, gente, é isso que a gente faz. E eu gostaria agora de chamar o Henrique para fazer uma breve demonstração. Henrique, você pode tomar aqui a minha tela, por favor? E vamos ver um pouquinho, dar o jeitão de como isso se dá no dia a dia. Bom dia. Consigo sim. Vou colocar aqui. Vendo a minha tela? Sim, Henrique, já chegou. Pode continuar. Primeiramente, pessoal, bom dia. Prazer, meu nome é Henrique Machado, sou da Engenharia de Valor. Vou fazer uma breve demonstração aqui para vocês entenderem como que funciona a norma IATF de acordo com o MES, tá? Então, inicialmente, o operador chegou no chão de fábrica, já bipou o seu crachá e já entrou no sistema MES no chão de fábrica. Então, aqui eu vou estar simulando uma matriz de habilidade, ou seja, o operador não possui a capacitação, não possui o treinamento adequado para estar acessando essa máquina. O que acontece? O operador ele não pode acessar, então vai outro operador que tem o treinamento adequado para poder estar acessando essa máquina. Nesse caso, estou usando um outro usuário e vou entrar na máquina fresadora. Ou seja, a gente está impedindo o operador que não possui o treinamento acessar a máquina e podendo causar um possível erro de produção ou até mesmo um acidente, né, no centro de trabalho. Aqui, como vocês podem ver a cara do MES, a gente já possui uma fila de ordem já sequenciada pelo PCP. E junto com isso já mostra se a nossa ordem de produção ela já está abastecida devidamente com as matérias-primas que deveriam estar alocadas, ou se está parcialmente abastecido, ou se não está abastecido. O operador tem esse controle no chão de fábrica, correto? Além do mais, quando ele amplia essas opções, ele também possui um desenho técnico para um alerta de produção. Ou seja, a gente consegue estar vendo se o operador está acessando essas informações para que ele consiga fazer a operação do início ao fim sem nenhum problema de produção. E aqui agora o sinalzinho já ficou azul, ou seja, ele verificou, ele fez essa leitura. Quando o operador ele vai para dar início na ordem, fazer um setup, iniciar a produção, vocês podem perceber que o botão ele fica inativo. Por quê? Porque lá na engenharia de processos, o engenheiro colocou como uma obrigação ele fazer essa leitura de documento eletrônico antes dele iniciar a ordem de produção. Ou seja, ele vai confirmar a leitura do produto que ele vai estar fazendo na fresadora 01 nesse caso. Então, o suporte de fixação, ele tem que ver qual vai ser as medidas, qual vai ser a operação que ele vai fazer. Depois dele fazer essa leitura de documentos, você percebe que o botão de setup já está disponibilizado para o operador, ou seja, agora sim. Agora ele pode dar um checklist de setup. Vamos ver o que tem no checklist de setup. Aqui a gente tem verificação do local, verificação da ferramenta, do instrumento que está no chão de fábrica, verificação da máquina, para ver se o local está limpo, se a máquina está de acordo com a operação para iniciar a produção, a gente consegue ter esse controle. Além do mais, ele consegue estar colocando uma evidência, caso seja necessário, ou até mesmo um comentário, caso o checklist seja feito, seja reprovado ou algo do tipo, ok? Feito o checklist de setup, a nossa ordem de produção já saiu da fila de ordens, ou seja, ela entrou para ordens em execução. E junto com isso, a máquina já mudou o status dela, ou seja, o motivo de parada dela não é mais em operação. Agora é setup, a máquina está em setup. O operador, então, para iniciar a ordem, quando ele vai fazer apertar o botão de play para iniciar, perceba que vai surgir um aviso, a engenharia precisa de uma ferramenta para alocar, ou seja, a engenharia está obrigando também, além do documento eletrônico de fazer a leitura, a engenharia está obrigando o operador a colocar um ferramental, alocar um ferramental aqui nessa máquina, ou seja, a minha máquina ela não vai trabalhar, não vai iniciar a produção sem que tenha um ferramental específico que a engenharia colocou para o operador. Aqui, como vocês puderam ver, eu cliquei ali no troca de ferramental,
E aqui a gente já possui a ferramenta disponibilizada para o operador. Junto com isso, ele consegue ver a vida útil, qual é o kit, a ordem de produção, contexto da locação, para que não corra o risco dele estar colocando um ferramental que já esteja com a vida útil excedida, ou com alguma calibração errada, etc. Então a gente consegue ter esse controle aqui no chão de fábrica também, tá? Coloquei a ferramenta. Agora o que o operador pode fazer? Ele pode iniciar a ordem, agora está tudo de acordo. Apertei no botãozinho de play, iniciei a ordem, a nossa fresadora ela já entrou para produção, a nossa máquina começou a produzir, começou a contar peças, né? O nosso OEE começa a ter alterações, oscilações. Então aqui nesse caso, nossa performance está em 54,92. Quando o nosso operador ele faz um apontamento de 60 peças, a nossa performance ela já vai aumentar lá para casa dos 60%, olha só. E a qualidade é a mesma coisa. O operador vai fazendo a produção, acontece alguma não conformidade, ele coloca um motivo de refugo, uma rebarba, uma borra, uma trinca, um peso fora da especificação, né? A gente coloca um valor de 20, perceba que a qualidade que já está azulzinha, ela vai diminuir um pouco a porcentagem e vai mudar de cor, ó. Ficou amarela. Por quê? Porque o operador percebeu que, de acordo com o OE, a máquina na qualidade não chegou ainda no seu indicador que deveria estar, né? Qual que no caso seria a meta? 99, está em 94, então ainda falta um pouquinho para chegar na meta, por isso que a cor não ficou azul como deveria ficar, ok? Feito tudo isso, pessoal, o que a gente também tem no MES? No decorrer da operação, da produção, o operador, para evitar esses refugos, esses retrabalhos, esses problemas do chão de fábrica, né, a gente tem a disponibilização de inspeção de qualidade. Ou seja, o operador ele pode acessar as características, fazer uma verificação da frenagem, da fresagem, vendo uma descrição, a instrução, uma imagem que a gente pode estar disponibilizando para ele. Aqui eu coloquei os valores bem breves, né? E aqui vocês conseguem ver também, ele consegue anexar uma evidência, colocar um instrumento, né? Então aqui, ó, quando eu vou colocar um conforme, eu volto aqui para a característica, eu consigo estar alocando o instrumento e a gente consegue ver, ó, o paquímetro, a calibração dele vence em 1.278 dias, então ele consegue ter esse controle dos instrumentos que foram utilizados na medição também, tá, pessoal? E aqui eu vou colocar como aprovado. Tudo isso pode ser otimizado de acordo com o seu chão de fábrica, ou seja, as imagens, a descrição, a instrução que você está disponibilizando para o seu operador, você mesmo faz esse cadastro, você pode colocar o que for necessário para o seu operador, ok? Quando eu salvo a inspeção de qualidade, foi feita, e aqui a gente também tem a questão do alarme de inspeção, editar completa para caso o operador ele erre uma inspeção de qualidade, ele consegue editar, e, e por final, a validação ainda da equipe de inspeção de qualidade, né? A equipe de qualidade consegue também ver essas inspeções que foram feitas pelo meu operador e falar, não, está correto, pode dar sequência, pode dar continuidade, né? Feito toda essa jornadinha, pessoal, eu também gostaria de dar ênfase na questão da cadeia de ajuda, ou seja, aconteceu algum problema aqui no meu chão de fábrica, a máquina parou sem motivo nenhum, o operador não sabe o que aconteceu, ou até mesmo ele fazendo uma inspeção de qualidade percebeu que a peça está com algum problema técnico, né? Ele pode fazer uma cadeia de ajuda, como um alarme autônomo, e pedir, fazer uma mensagem para o pessoal lá da qualidade, da manutenção, da engenharia, para estar validando, né, e reconhecendo esse alarme autônomo que ele gerou aqui dentro do PC Factory. Junto com isso, como o Marcelo citou anteriormente na apresentação, aqui é um layout no code, ou seja, é arrasta e solta, você consegue estar colocando cards, retirando cards, a gente possui uma biblioteca de vários cards no qual podem estar sendo alocados aqui no cockpit, no layout do operador. E além do mais, a gente consegue estar fazendo layouts específicos para a máquina, para o operador e etc, tá, pessoal? Saindo um pouquinho agora do cockpit do operador, a gente consegue ter uma outra visão quando se trata de gestão. Aqui, então, eu já não estou mais falando de operador, estou falando de um gestor, de um inspetor de qualidade, de um manutentor, que está olhando a planta abaixo e está vendo se a máquina está em produção, se ela entrou em uma parada, ó, a gente já tem essa informação aguardando manutenção. E aqui, nesse caso, eu vou querer acessar a fresadora 01. Quando eu seleciono e clico na fresadora 01, eu consigo ver mais informações do OE, qual é o operador, qual que é a ordem de produção naquele momento e quais foram as últimas ocorrências, quais foram as cadeias de ajuda, os alarmes que foram gerados pelo operador, né? A gente consegue ter esse controle também. Selecionando no indicador no IRPAR, a gente consegue ter um controle mais aprofundado de OE,
Ou seja, a gente consegue ter uma visualização de sumarização de tempo, vendo qual é o tempo total da minha máquina, o tempo de carga e o tempo produtivo líquido. O que minha máquina me trouxe de retorno, né, financeira? Que a gente está falando de ganhos, né, pessoal? Então, quanto que a minha máquina trabalhou me trazendo retorno? Foi 1h19 de 3h47. Então, a gente consegue ter esse controle aqui também. Indo para o próximo pilar de disponibilidade, a gente consegue ver as principais informações. Quais foram as principais paradas, os motivos de paradas da minha máquina? Aqui, como eu estou num tempo pequeno, vou colocar um tempo de ontem também para acessar mais informações. A gente consegue também ter o controle da disponibilidade com N informações, né? Fora as informações da disponibilidade do indicador de disponibilidade, a gente também tem a qualidade. Do que se trata a qualidade? Quais foram os meus refugos, meus retrabalhos? A gente consegue ver o percentual, a quantidade que foi gerada no dia também, ok? Quando a gente quer falar de eventos de produção, o que a gente está vendo? A gente está vendo o ID da produção, a nossa máquina, a data da produção, a data do apontamento, qual o turno, quem foi o operador, o tempo decorrido dessa operação, qual era o produto que estava naquele momento, o nome do operador, a velocidade padrão da máquina, que é muito importante ver se a velocidade está de acordo com o programado, e as quantidades produzidas, refugadas, retrabalho. Aqui é uma gama de informações, tá, pessoal? E além do mais, com toda essa base de informação, você consegue estar selecionando o código de recurso, arrastando para cima e fazendo um filtro. Quais são as máquinas que você gostaria de ver, né? Eu quero ver o torno, eu quero ver o pallet, eu quero ver a fresadora. Você consegue ter essa dinâmica aqui nos relatórios. Vindo para o próximo relatório de eventos de status, a gente consegue ver as principais paradas da nossa máquina. Olha que interessante. Então, aqui a gente consegue ver através das cores e também do nome dos status. Ó, os status que foram em produção, as paradas que foram programadas, né, no caso, manutenção, setup ou parada por emergência. A gente consegue ter esse controle aqui também, ok, pessoal? E por fim, mas não menos importante, viemos para a genealogia, ou seja, rastreabilidade de lotes. Aqui eu estou puxando um lote já diretamente da matéria-prima. Então a gente está vendo a matéria-prima se tornando um semi-acabado e se tornando um produto acabado. Parece um gráfico bem simples, mas quando eu seleciono o meu produto acabado e faço um downstream, a visão é outra. Aqui agora eu estou vendo meu produto acabado e quais foram os semi-acabados que foram gerados para chegar até meu produto acabado. Quais foram as matérias-primas utilizadas para gerar esses meus dois semi-acabados e gerar meu produto acabado para ir direto lá para o meu cliente, para ir direto para a expedição, né? Então aqui você tem todo esse controle de todas as matérias-primas que foram utilizadas, dessas matérias-primas quais foram os semi-acabados que foram feitos, né? E os lotes devidamente colocados e organizados aqui, ok? Além do mais dessas informações, você consegue gerar dashboards, consegue gerar andons para colocar lá no seu chão de fábrica e colocar uma gestão à vista, um carrosselzinho lá no seu chão de fábrica, né? Olha só que interessante. Que detalhes de produção, um Gantt, paradas por duração. Eu também coloquei, por fim, uma visualização de mapa que é muito interessante para o pessoal de manutenção ver quais são as máquinas que estão paradas, quais são as máquinas que estão produzindo e ter esse controle do chão de fábrica na palma da sua mão, né, pessoal? Então, esse dashboard, esse Andon é totalmente otimizado, vocês conseguem estar acessando ele, criando dashboards, colocando cards. Caso exista relatórios interessantes que vocês encontraram, vocês conseguem estar gerando um card específico, personalizado e colocando ali na gestão à vista do Andon também. Ok, pessoal? Marcelo, te passo a palavra. Obrigado. Deixa eu mostrar a minha tela de novo. É isso aí, gente. Chegamos ao fim e eu gostaria de abrir aqui o nosso espaço para a gente usar esses últimos minutos para perguntas e respostas, né? Então, eu agora começo a acessar aqui. Vamos ver se temos perguntas. Vamos aqui, ó. Espera que eu vou começar a verificar. Ótimo. Existe integração com metrologia do Proteus? Cícero me pergunta. Cícero,
Boa pergunta, ótima pergunta, porque uma característica do nosso TOTUS MES é a gente ter uma interface nativa com o Proteus, tá? Mas a interface nativa do Proteus, ela cobre aquela, vamos falar assim, o pilar da ordem de produção e o pilar da movimentação de materiais e a solicitação de ordens de serviços, tá? Isso é o escopo básico da nossa interface nativa. Já aspectos de planos de controle de qualidade, metrologia, eles não estão cobertos pela interface nativa. Então, essa integração a gente faz caso a caso, projeto a projeto, tá? É boa a tua pergunta. A gente pode perguntar para o Graminha, em termos de roadmap, se tem algum roadmap nesse sentido, se tem alguma possibilidade de fazer algum desenvolvimento participativo, mas é muito importante a gente frisar que os planos de controle de qualidade e metrologia não estão no escopo da interface nativa, tá bom? Então, já o controle de recursos de PCP, que é a sua próxima pergunta, Cícero, aí sim, tá? Então, quando a gente recebe a ordem de produção, a gente recebe lá a lista de material, a gente recebe os roteiros, os tempos padrões, tá? E as ferramentas, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem bastante experiência com integração em ferramentas e nem sempre o escopo do controle de ferramentas do PCP está coberto pela interface nativa. Às vezes a gente também tem algum ajustezinho para fazer ali na integração das ferramentas, ok? Então, com isso, acho que eu respondi as perguntas do Cícero. Cícero, tudo bem? Mais alguma dúvida? O Diogo me pergunta, né? O MES-Lite atende esse fluxo apresentado? Quais as diferenças? Muito boa pergunta, Diogo. Obrigado. Não, a gente apresentou, né? A gente estava no Universo TOTUS, a gente apresentou o nosso MES-Lite, mas o MES-Lite, ele é light, tá? O MES-Lite, para vocês terem ideia, a gente implanta a gestão do OEE em 16 horas, tá? Então, o MES-Lite ele tem basicamente a publicação de ordem de produção, ele tem basicamente o sensoriamento de produção, paradas, apontamentos de refugo, para a gente poder reportar o básico da ordem em termos de quantidades produzidas e refugadas e a gente poder fazer a gestão online do OEE. O VEG MES-Lite não cobre toda essa jornada que a gente mostrou aqui agora com vocês, só de fato o nosso MES 4.0, hoje na versão 4.3, tá bom, Diogo? Obrigado pela pergunta. O André me pergunta, bom dia, empresa Bozal, considerando a cadeia de ajuda, quando identifica um problema durante a liberação da matriz de versatilidade ou de setup? Espera um pouquinho que eu estou com dificuldade, deixa eu ampliar minha tela aqui, ó. Eu não consegui ler toda a pergunta. Opa, espera um pouquinho que eu perdi a pergunta. Me ajuda aqui alguém para a gente não perder tempo, porque eu fui ajeitar a tela. Pergunta. Tá bom, aqui, achei de novo. Já achei. Desculpa que não coube aqui na tela. Vamos lá, voltando à pergunta. Então, quando identifica um problema durante a liberação da matriz de versatilidade ou do setup, ou até de verificações da qualidade, já consigo direcionar um chamado ou preciso mudar para o bloco da cadeia de ajuda para fazer esse chamado? Bom, André, sim, o fato é que você consegue fazer o chamado da cadeia de ajuda a qualquer momento, tá? Então, se você quer um detalhe da experiência do operador, exatamente de como é que um alerta, né, pode gerar uma cadeia de ajuda, depois a gente pode marcar uma demonstração dedicada para você. Mas o fato é, são duas coisas que a gente tem. Um é o alarme, tá? Então, uma coisa é a gente configurar um alarme para a gente, quando tem uma não conformidade, quando tem ali algum problema. Outra coisa é o operador, a qualquer momento, poder abrir uma solicitação de ajuda, tá? Agora não vai dar mais tempo da gente trocar as telas de novo, mas a gente pode combinar com você depois uma demonstração mais dedicada para vocês entenderem exatamente como se dão o uso dessas duas funcionalidades. Alarme é uma coisa, cadeia de ajuda é outra, tá bom? Então, eu espero depois poder aprofundar a resposta para você. Vamos lá, próxima pergunta. Deixa eu descer aqui, mais uma pergunta. Sim. Com relação a apontamentos de setup intermediários, qual é a melhor abordagem no RTP DataSul,
ele faz o setup no início da ordem, depois não permite mais dentro do fluxo, né? Olha, interessante, né? No nosso MES, você pode parar a máquina a qualquer momento e você pode colocar vários motivos de setup, né, ao longo da produção, tá? Então, o MES, ele consegue registrar os setups reais que foram feitos durante o ciclo de produção, embora lá no DataSul você tenha talvez só um único número, né, previsto para o setup no início da ordem, tá bom? Então, a gente consegue estratificar todas as paradas que ocorreram ao longo da produção, tá, Diogo? Então, uma questão é como o DataSul permite você tratar, outra questão é como o MES permite registrar, tá legal? Então, se você registra os abastecimentos de matéria-prima ao longo da produção como um setup, você vai ter que parar a máquina, eventualmente, para fazer isso. Você pode colocar esse registro no MES e você ter o controle do tempo real gasto em cada abastecimento de matéria-prima ao longo da produção, tá bom? Mas a gente não está mexendo na característica do DataSul. A característica do DataSul é essa que você descreveu, é assim mesmo que ele vai continuar, tá bom? Com relação ao novo operador IoT, qual... Espera um pouquinho, deixa eu ver aqui mais uma pergunta, aqui a tela. Com relação ao novo operador, né? Qual deve ser o nível profissional hoje requerido? Qual o período necessário para uso completo do MES, mais norma e ATF? Me pergunta o Ricardo, acho que querendo saber um pouquinho das dificuldades que a gente tem de capacitação de mão de obra para usar o MES ou capacitação de mão de obra para seguir a IATF. Bom, as nossas experiências, Ricardo, mostram que hoje a gente não tem uma grande dificuldade de trazer o operador para o uso do sistema MES, tá? Então, hoje, todo mundo, de um certo modo, está convivendo com celular, todo mundo está convivendo com diferentes aplicativos no seu dia a dia, e a gente pode dizer que o operador não costuma ser um fator crítico para o insucesso do MES. Óbvio que ele tem que ser treinado, capacitado, né? Então tem todo um cuidado durante a implantação do MES para a gente trazer o operador para a sala de treinamento e para a gente apoiar o operador no início do uso do sistema, no dia a dia dele, e normalmente isso não é um problema. Quanto ao uso do MES no contexto da IATF, aí o MES ajuda mais ainda. Na verdade, é mais difícil você fazer todos esses registros no papel para o operador do que guiá-lo para ele fazer os registros na tela do MES, como o Henrique demonstrou para a gente. Então, ele facilita o cumprimento da norma, né? Ele facilita o registro de tudo que aconteceu e não complica, é o oposto, tá? Então, como eu vou enfatizar, em nenhum projeto nosso os operadores foram um fator de insucesso, tá? Já tivemos insucesso, claro que já, são mais de 30 anos na estrada. E, normalmente, o insucesso está na liderança não preparar adequadamente a introdução do sistema para os operadores, ou não fomentar o bom uso do sistema pelos operadores, não fazer o bom uso da informação no dia a dia. Então, aí que a nossa maior preocupação não é com o operador, pode ficar tranquilo. Tá. Marcelo, conseguimos acesso à gravação depois? Sim, manda um e-mail para mim aqui, eu vou deixar até os meus dados de contato, tá bom? Podem mandar Marcelo, um e-mail que a só gente... O Rodrigo vai mandar, Rodrigo, o link? isso, só lembrando que a gravação vai estar no nosso canal do YouTube. Ah, Até as 2 horas de hoje já está lá, a pessoa pode acessar direto no canal da PP Bichtas. tá bom, beleza. O Ricardo já me pergunta aqui alguns detalhes de treinamento do operador, se ele é diário. Ricardo, tem um plano de projeto para isso, tá? E lembra do arrasta e solta, tá? Então, a gente também normalmente não leva toda a digitalização de uma única vez para o operador. Então, isso a gente visa dar mais simplicidade, dar um primeiro passo, e depois, Ricardo, a gente consolida isso. O operador ganhou maturidade, dá o outro passo. Consolida, o operador ganhou uma maturidade, dá o outro passo. Então, lembre-se, não é um projeto Big Bang. A gente não recomenda um Big Bang de colocar tudo digitalizado da noite para o dia. A gente recomenda fazer isso de um modo gradual, o que simplifica a adoção, né, do sistema pelos operadores, né? Para migrar do Light, né, para o Standard é simples? Matheus me pergunta.
Sim, Matheus, o Light ele é tão simples que a migração também é simples, tá? Porque no fundo, a gente vai só incrementar, vamos dizer assim, as novas funcionalidades. Então, vai ter um aspecto de incrementar a interface de lotes, a interface de planos de controle, né? E isso vai trazer mais adição do que migração. A migração ela é pequena, mas tipicamente o que te leva a migrar do Lite para o Standard, que é o nosso MES 4.0, né, é mais funcionalidade. Então, na verdade, a gente vai continuar a implantação e aquilo que foi implantado, a gente preserva as mesmas estações de apontamento, a gente preserva os mesmos IoTs e coleta de dados, tá certo? Então, é algo simples, porque é muito mais um projeto de expansão de funcionalidades do que de migração. Bom, pessoal, terminamos. Foi um prazer estar com vocês hoje. Vai ser disponibilizada a gravação aí às 14 horas, como disse o Rodrigo, e espero vocês na próxima. Acompanhe aí a sequência que a gente tem, que a gente está sempre mudando o tema para trazer aí mais experiência e enriquecer aí a jornada 4.0 de todos vocês. Um abraço, até a próxima.